Então, prosseguindo, nós vamos passar a palavra ao professor Dr. Eduardo Carlos Bianca Bittar. Ele é advogado, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é membro titular do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, foi presidente da Associação Nacional de Educação e Pesquisa de Direitos Humanos, ANDEP, de 2009 a 2010, foi membro do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, onde com certeza ele e a Maria Vitória Benevides contribuíram com a elaboração do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Foi coordenador de Educação e Direitos Humanos no município de São Paulo, de 2013 a 2016, e foi autor da minuta e coordenador do processo participativo de criação do Plano Municipal de Educação e Direitos Humanos da cidade de São Paulo, o decreto 57.503 de 2016. Muito obrigada, Eduardo, pela sua também presença e aceitação. Muito obrigado, Francisca Pini. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu peço desculpas porque, enfim, eu estou com uma faringite e talvez eu nem consiga chegar ao final da minha fala. Eu tenho arrastado um trabalho exaustivo de educação em sala de aula e, enfim, é na militância da educação e direitos humanos que eu venho perdendo a minha voz. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para participar desse segundo seminário estadual de Educação e Direitos Humanos, organizado em conjunto pelo CONDEP, pela Defensoria Pública, pelo Instituto Paulo Freire, pelo Conselho Regional de Psicologia, pelo Conselho Regional de Serviço Social, considerando especialmente o carinhoso convite feito pela Francisca Pini, do Instituto Paulo Freire, e também irmanado pela Maria Nazaré Cupertino, presidente do CONDEP. Gostaria de cumprimentar a professora Maria Vitória Benevides, companheira de muitas lutas e muitos trabalhos em conjunto. Eu simplesmente, como aprendiz, eu tenho a honra de dividir a responsabilidade pelos debates dessa mesa de trabalho ao seu lado. Sempre renovando a esperança, sempre renovando o otimismo, sempre renovando a luta. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade inicial para homenagear a nossa já homenageada Margarida Geneval. Mais uma salva de palmas. Ela é o nosso símbolo de luta pelos direitos humanos, sua importância renova, enfim, a nossa esperança nesse espaço. Queria também parabenizar as professoras Kelly Melati e Michele Rodrigues pelo excelente trabalho de levantamento dos dados. Deu para perceber o cuidadoso e a exaustiva tarefa que isso foi entregue também. É compreensível quanto é difícil fazer esse levantamento, aguardar as respostas, acompanhar as instituições, entender a dinâmica dos ofícios que vêm, das plataformas que são semi-preenchidas e restam incompletas ao longo do nosso trabalho de acompanhamento. No auditório eu queria também saudar o colega Clodoaldo Meneghello, da Unesp, do Observatório de Educação e Direitos Humanos. Queria saudar também o companheiro professor Ismar, pelo seu maravilhoso trabalho na educomunicação, a companheira Ani, de trabalho de muitos anos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e também a Janaína Soares Galo, que foi coordenadora adjunta e junto comigo enfrentou uma série de problemas e dificuldades na administração municipal. Bom, a minha tarefa é fundamentalmente a de ecoar a leitura feita pela professora Maria Vitória Benevides. E é nesse sentido que eu vou seguir fazendo observações, comentários e contribuições, considerando duas dimensões na minha abordagem. Uma primeira dimensão a qual eu gostaria de me reportar e que eu estou chamando, para efeitos da minha organização, a afirmação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos.
plano estadual é um documento de enorme importância histórica, simbólica e indutora para o Estado de São Paulo, suas cidades, seus municípios, suas universidades, suas escolas, seus movimentos sociais, seus grupos organizados da sociedade civil, seus ambientes de trabalho, enfim, seus grupos de estudos e pesquisas. Para o que ele aponta para o alcance de objetivos no plano, sim, da educação em direitos humanos, mas também num sentido mais amplo da formação daquilo que a Maria Vitória chamava aqui de uma cultura de direitos humanos. Porque a cultura precede a educação no sentido da formação de um ambiente social favorável aos valores dos direitos humanos, favorável à tolerância, à diversidade, à paz, à solidariedade, à compreensão, ao diálogo, à simetria na relação entre os sujeitos, ao reconhecimento do outro como portador de direitos. Tudo isso é prévio ao estabelecimento de um processo, de uma crise ou de uma situação juridificada, onde já o leite está derramado. A cultura de direitos humanos é fundamental para um espaço social onde os cidadãos se vejam reciprocamente como autônomos, autônomas, participantes da globalidade dos esforços por um convívio social justo e equilibrado. Por isso nós estamos nesse momento do seminário, sim, iniciando um processo de avaliação. E foi isso que as professoras construíram através desses dados. Mas também nós estamos aqui para celebrar, comemorar, mesmo em meio a toda a crise moral, institucional, política que nós estamos vivendo no Brasil contemporâneo. Isto é, simbolicamente, uma enorme contribuição para a educação em direitos humanos, não somente no Estado, não somente no âmbito daquilo que São Paulo representa, mas também em termos de Brasil. Como nós temos visto ao longo das várias falas da mesa de abertura, o documento nasceu recentemente, teve seu ato oficial de entrega no dia 18 de abril de 2018, quando o CONDEP, o Comitê Estadual, a Escola da Defensoria, a Ouvidoria da Defensoria, levaram à Secretaria de Justiça e de Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo e apresentaram a versão final do documento como um documento consolidado a partir de processos participativos. E aí que está o dedo da sociedade, o dedo da universidade, o DNA dos grupos envolvidos na luta por direitos humanos. Isso é importante de registrar, enquanto um documento participativo é a revelação de um processo de acumulação de saberes e práticas que se consolidam numa normativa que para nós agora passa a ser um paradigma, uma referência, um ponto de partida, um instrumento de trabalho que mobiliza a ação, que me permite chegar na escola muito mais preparado, que me permite vincular a autoridade pública e dizer, olha, o plano está aqui, nós vamos começar a cumpri-lo, o que nós vamos fazer em conjunto. Quer dizer, essa documentalização, e aí que o papel do direito chega apenas para institucionalizar, consagrar um processo de reconhecimento e luta social que é prévio, de uma organização social que é prévia. E foi dito aqui na mesa de abertura, estão acumulados nesse documento todos os esforços, os suores e as lágrimas dos grupos que trabalharam diretamente no processo da sua construção. Então nós temos aí 9 meses de trabalho de suas equipes, 22 audiências públicas, isso não é pouco. Rodar um estado da dimensão do estado de São Paulo não é pouco. Alcançar até audiências de 2.500 pessoas ao longo dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, isso não é pouco nas condições de trabalho em que o servidor, a servidora são colocados a desempenhar.
baixos salários, baixo estímulo, todas as dificuldades de, enfim, luta política que tornam ainda mais intenso o ambiente de trabalho, etc, etc. O Plano Estadual de 2018 se inspira num documento que nós podemos considerar uma matriz de trabalho para todo mundo que educa e é educado no âmbito da educação de direitos humanos, não é? Que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos de 2003, né? Que é um documento basilar, que é um ponto de partida fundamental para a inspiração do trabalho de educadores e educadoras em todo o país. E a aparição do Plano Estadual, ela vem em boa hora. Logo após a edição do aqui já citado pela Fran, Decreto Municipal número 57.503, de 6 de dezembro de 2016. Eu até tenho uma versão aqui para lhes apresentar, mas está amplamente disponível na internet para ser lido, baixado, guardado no seu computador, divulgado. E nada mais é do que o Plano Municipal de Educação e Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Este plano, que aparece no final de 2016, teve 1 ano de processos participativos e de aprimoramento da minuta inicial de sua redação. Por que o Plano Estadual surge em um bom contexto? Porque ele nos ajuda a enfrentar o pior cenário de intolerâncias do contexto contemporâneo. O pior cenário pré-eleitoral de todo o processo de reconquista democrática após a ditadura civil-militar de 64-85. Então, é num ambiente extremamente infenso que ele comparece com uma espécie de gota num oceano de dificuldades, numa maré de languidez, né, de desestímulo e de pessimismo generalizado. O Plano Estadual tem a virtude de estar dotado na sua redação e que nós passamos agora a tê-lo presente cada vez mais embaixo dos nossos braços para trabalhar, né? Tem a virtude de ser um texto leve. Já leram? Vão perceber isso. Se participaram do processo, parabéns. O texto é leve, ele é moderno. O texto dialoga com dados de realidade. Eu nunca vi isso acontecer em outros documentos prévios de educação e direitos humanos, e esse documento faz isso. Ele mostra a realidade para contrastar o objetivo com a meta. Ou seja, vamos sair desse estado de violência e vamos para um estado de paz. Não é muito melhor o objetivo e a meta, se forem conquistados, do que o estado inicial de onde a gente parte, que é aquilo que a Maria Vitória chamava de um diagnóstico pessimista do contexto situacional no qual a gente está imerso. Um texto leve, um texto moderno, com dados de realidade, um texto que compromete as instituições, sim, nomina tarefas a serem executadas, oferece diretrizes, objetivos e metas. E é um documento, a Fran me confessava, que consegue cruzar critérios de gênero, raça, etnia e classe para fazer o enfrentamento das discriminações, das formas de violência que nós temos na vida contemporânea. Não é? Então, só por isso o documento tem um mérito com relação a todos os documentos anteriormente existentes no plano da educação e direitos humanos, de ter esse caráter inovador, esse caráter vanguardista. Tá? Que singulariza, né, a confecção, a tessitura, né, o estado atual da redação desse documento político-jurídico. Se nós olharmos mais de perto o plano, nós vamos perceber que ele está dotado de 5 eixos. Educação básica tem 6 diretrizes, educação superior tem 5 diretrizes, a educação popular em direitos humanos tem 5 diretrizes, a educomunicação e não educação e mídia
tem 5 diretrizes ao dedo do professor Ismar aí. A educação dos profissionais de segurança pública e do sistema de justiça tem 5 diretrizes. Então, nos oferece algo que é plenamente exequível. Não são tarefas dimensionadas num plano daquilo que está fora da realidade, do alcance dos atores, dos gestores, das instituições, daqueles que podem se comprometer com essa efetiva luta. Se nós contrastamos o Plano Municipal de Educação e Direitos Humanos 2016 com o Plano Estadual, né, de 2018, nós vamos encontrar no Municipal não 5 eixos, 6 eixos. Nós vamos encontrar no Municipal Educação Básica com 26 ações programáticas. Educação Superior com 10 ações programáticas. Educação não formal com 16 ações programáticas. Educação e Direitos Humanos no Serviço Público com 4 ações programáticas. Educação dos profissionais do Sistema de Justiça e Segurança Urbana, Guarda Civil Municipal, 25 ações programáticas. Educação e Mídia, 19 ações programáticas. E ao comparar, formalmente eu chego a a esse quadro numérico, mas eu me pergunto, o que possuem em comum? Ambos os planos são atravessados por intenso contexto de turbulências, intolerâncias, crises institucionais, morais, políticas e econômicas. Então, não foi fácil o processo de gestão do plano municipal. Como nós ouvimos hoje, na mesa de abertura, a fala de que não foi fácil o processo de consolidação do plano estadual, especialmente na audiência pública que houve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no contexto em que se deu. Segundo, ambos os planos, municipal e estadual, se encontram em estágio inicial de implementação. Tem tudo pela frente a ser feito. Ambos os planos possuem as mesmas inspirações, as mesmas bases, as mesmas matrizes e objetivos similares, consideradas as peculiaridades do serviço público municipal, no caso do plano municipal, e as peculiaridades do serviço estadual no plano do Estado de São Paulo. Mas agora, buscando sinergias entre esses documentos, o que nós vamos encontrar? O que eles possuem se andam em conjunto? Bom, essa conquista que nós estamos celebrando no dia de hoje produz um alinhamento histórico sem precedentes na história de São Paulo. Considerando os planos federal, Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos de 2003, estadual, Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos 2018, municipal, Plano Municipal de Educação e Direitos Humanos 2016. Talvez São Paulo seja agora um dos únicos estados do Brasil que possui plano para o estado, plano para o município, alinhados no plano nacional. Eu conheço poucas outras experiências de outros estados brasileiros que tenham um estado tão avançado de planos quanto a cidade de São Paulo, o município de São Paulo e o estado de São Paulo, atualmente, a partir de hoje, possuem. É evidente que a enormidade, né, da tarefa é que convoca a vocação da existência dos planos. É evidente que os índices, os números de São Paulo são desafiadores, incluindo o número de instituições a serem alcançadas. Mas certamente será de êxito futuro, pois o que aponta uma sinalização nesse sentido é o fato de que o primeiro passo já foi dado, um passo que é certamente firme e agora já de celebração, uma enorme conquista. Para nós ficarmos agora na segunda dimensão, eu já finalizar a minha contribuição nesse debate, trabalhar numa segunda dimensão os resultados desse
primeiro mapeamento com base no Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. O estado da arte da educação e direitos humanos no estado de São Paulo. Primeira coisa a constatar foi que, apesar dos 3 meses de trabalho, abril a junho de 2018, as instituições do estado de São Paulo tiveram uma, na minha apreciação, e eu vejo, sem ter combinado antes, que a apreciação foi a mesma da professora Maria Vitória Benevides, houve uma baixa adesão de respostas ao mapeamento. Isso pode ser um indicador de que de um universo de pesquisa de 53 instituições públicas, apenas 18 em tempo hábil, sendo 16 de abrangência estadual e 2 de abrangência federal, e a maior parte das instituições são instituições educativas, de alguma natureza são instituições educativas, de fato sinalizaram o interesse por produzir respostas ao questionário. Então, aqui está indicado também, nesse prévio mapeamento, que 66% das instituições consultadas não responderam ao questionário. Não tiveram tempo, não foram avisadas, caiu na mão do funcionário errado, não responderam ao ofício. Todos os problemas da gestão pública comparecem aí. Não sabem do que se trata a educação e direitos humanos? Também acontece, não é? Cai na mão de um secretário em fim de mandato, passa para um assessor, interrompe o mandato, passa para o subsequente que não tem interesse em tratar dessa questão, não responde. Né? Tudo isso está nesse universo de pesquisa, que é um primeiro esforço feito, né, brilhantemente pelas professoras. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que o predomínio das respostas ao formulário é de respostas negativas, de respostas incompletas, de respostas lacunares ou protocolares. O que é bastante comum quando nós consideramos o perfil das respostas de ofícios trocados entre órgãos públicos. Né? E não demonstram, ao menos em raras exceções, um desenvolvimento efetivo de políticas, ações, atividades estruturadas de educação e direitos humanos e de direitos humanos. Então, assim, dá para perceber que mesmo quando as instituições responderam sim, e embaixo preenchem alguma coisa, temos um departamento que foi criado exclusivamente para tratar deste tema. O que faz esse departamento? Quais são as suas atribuições? Ele é efetivo ou ele é nominal? Existe uma diferença entre estar previsto e realmente implementar coisas? Como é que isto funciona? Quais os resultados dessa política ao longo dos últimos 5 anos? Várias perguntas acontecem. Então a gente começa a constatar esse caráter lacunar. Então, a falta de ações estruturantes e realmente comprometidas e sistemáticas em termos de políticas públicas. Terceiro, respostas às perguntas. As perguntas do mapeamento foram divididas em 5 grandes blocos, como nós pudemos ver na apresentação do PowerPoint, totalizando algo em torno de 26 ou 27 grandes questões, cujas respostas foram não, empate entre sim e não, e sim. Eu tomei o cuidado de levantar quais foram as respostas e predominou 9 respostas não, 2 respostas de empate sim e não, 50%, 50%, e 7 respostas sim. Então, há um predomínio de respostas não conheço, não sei, não tenho essa política, não sei informar. Né? E que a cada eixo teria que ser visto de modo mais detalhado. Evidentemente nós não temos tempo para isso. Maria Vitória já assinalou que, salvo a situação dos canais de denúncia para situações de violência, onde há uma grande abertura, 83% de sim, enfim, e as sinalizações da Academia de Polícia e o papel das universidades, nós vamos perceber que, no geral, as instituições têm
deficitárias políticas públicas voltadas para trabalhar temas de direitos humanos e educação em direitos humanos. Por isso a minha visão global do mapeamento, nesse primeiro esforço, a partir da existência do plano, aponta que se está muito aquém do esperado e do exigido pelas metas e pelos objetivos do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. Ele sim, ele lança um desafio para nós. Então ele lança muita tarefa de futuro. Mostra-se um quadro crítico, a Maria Vitória já apontava para isso, indicando-se aí a longa estrada de trabalho que abre pela frente, portanto, um grande convite à luta, à organização, à melhoria e a um preenchimento desses índices em condições progressivas, futuras, não tão distantes, assim esperamos. A importância do monitoramento. Sem monitoramento, sem indução de transformação institucional, não vai haver mudança. As instituições tendem a se fechar sobre si mesmas. Elas são geradas e gestadas na base dos seus problemas. Não há tempo suficiente, os servidores sempre vão dizer isso, para tratar de questões externas, direitos humanos, educação e direitos humanos, questões que estão chegando depois, né? Então as instituições tendem a se fechar sobre si mesmas e a serem reativas à tendência à mudança. Então, sem indução, sem o CONDEP, sem cobrança, sem o próximo monitoramento, não vai haver mudança. Da importância do papel indutor do plano e do trabalho que está sendo feito a partir daí. O caráter recente do plano estadual. É muito recente o surgimento do plano estadual para que se pudessem colher evidências outras que não fossem essas. Essa é também uma conclusão direta de tudo que a gente está analisando. Não obstante, e isso que é de pasmar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é de 1948. Já faz algum tempo que se fala globalmente de direitos humanos. A Constituição Federal é de 1988. Já faz algum tempo que ela está em vigência. O Plano Nacional de Educação e Direitos é de 2003. O terceiro Programa Nacional de 2009, Nacional de Direitos Humanos, é de 2009. As Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos são de 2012. Então, nesse sentido, nós estamos atrasados. Nós temos que correr atrás do prejuízo. Nós temos que avançar, nós temos que progredir, nós temos que conquistar mais, nós temos que induzir. E é nesse sentido que a minha fala se conclui, para, em primeiro lugar, parabenizar o esforço de todos e todas que se envolveram nesse processo e constatar que aqui nós reafirmamos em contexto local as mesmas dificuldades em matéria de direitos humanos do contexto geral de Brasil, né? Que são, enfim, as nossas facilidades em gerar o maior índice de homicídios da história do país, a disseminação do discurso de ódio, o racismo, o preconceito, o feminicídio, a subcidadania, a marginalização do indígena, o abandono da população de rua, a violência contra idosos, a justificação das injustiças sociais e a enormidade da tarefa que se tem pela frente quando o tema é o tema da educação em direitos humanos. Muito obrigado a todos. Bom, sem palavras, Eduardo. Você e a professora Maria Vitória realmente me deixaram assim, e como diria Paulo Freire, em pasmo pedagógico. Ou seja, emudecida diante, né, de tantos achados que vocês trazem, mas também de anúncios que vocês fazem. Quando nós pensamos em mapear o estado da arte, é justamente por considerar o que você falou ao final, que os órgãos de Estado já teriam algum processo em relação a essa questão da educação em direitos humanos. E o plano viria para complementar as ações, né?
porque durante todo o processo das audiências públicas, nós ouvíamos nas plenárias que existiam ações, nós tínhamos que conhecer. E a primeira ação que a Comissão Estadual de Educação e Direitos Humanos, vinculada ao CONDEP, realizou foi pensar nessa questão, né? Então, para que nós possamos dar passos na direção da implementação do plano, nós temos que conhecer o que já existe. E aí é isso que você coloca, né? Nós temos que pensar agora, voltar depois para a comissão, qual vai ser o jeito que nós vamos alcançar, né, os órgãos, né? Talvez esse jeito seja um jeito que nos apontou esses dados, e aí como que nós vamos continuar perseguindo, né? Perseguindo no sentido de alcançar os dados, não de perseguir ninguém, por favor, tá gravando. Então, como que nós vamos acessar os dados que existem no estado de São Paulo? É importante, porque as palavras têm sentido e significado, né? Então, temos que tomar cuidado. Ninguém vai perseguir ninguém aqui, tá, gente? Por favor. É contrário à educação em direitos humanos. E dizer que esta mesa composta pela professora Kelly, professora Vitória Benevides e Eduardo Bittar, ela se encerra, né, com essa rica contribuição, com as ricas contribuições que os três trouxeram. E hoje à noite nós vamos agradecer dizendo que todos estão aqui de forma generosa, militante, como o Eduardo Bittar pontuou, e a Vitória também. Então todos vieram pelo compromisso, né, com a causa, com a educação em direitos humanos e com as questões relativas ao estado de São Paulo, que aqui hoje, mais uma vez, por conta do CONDEP, reitera esse compromisso com essa pauta, com essa causa que é tão cara a todos que já antecederam as falas. Então, hoje à noite, por conta dos 50 anos da Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do Oprimido, um livro do professor Paulo Freire, né? Paulo Freire, um grande educador brasileiro, todo mundo sabe, que faleceu em 97, mas que deixou um legado para a humanidade, né? E o Instituto organizou um livro chamado Reinventando Freire, por conta dos 50 anos das comemorações da Pedagogia do Oprimido. E nós vamos presentear, porque como nós, né, todo mundo generoso aqui, nós temos que trazer alguns presentes. Falei, Gadotti, eu quero 3 presentes, porque essa mesa, eles merecem pela contribuição histórica que eles darão ao Estado de São Paulo em fazer a análise dos dados. Então eu quero chamar aqui o professor, que também é da comissão organizadora, Claudemir Viana, da ECA USP, para entregar à professora Vitória Benevides o livro Reinventando Freire. Vou chamar aqui a professora Heloísa Gabriel, que é da Central de Movimentos Populares e que esteve na elaboração do plano estadual, na coordenação do eixo ensino superior, para entregar ao Eduardo Bittar. E vou chamar aqui a Sônia Couto, do Instituto Paulo Freire, professora Sônia Couto, coordenadora do Centro de Referência, para entregar a Kelly Melati o livro Reinventando Freire.